eu venho replicar um pouco do que já foi falado. Estou coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo Institucional da Defensoria Pública de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Através do núcleo, desenvolvemos ações de conscientização e educação de direitos a todas as pessoas, mas especialmente as mulheres e meninas, pois sabemos que ser mulher por si só já constitui um sério fator de risco, pois pesquisas das mais diversas entidades demonstram que o Brasil está entre os 10 países com maior número de homicídios praticados contra as mulheres. Nesse contexto de violência e desprezo pela vida da mulher, surgiu a Lei Maria da Penha, que foi um importante avanço no sentido de trazer mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive definindo no corpo da lei, de maneira exemplificativa, 5 tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Eu disse exemplificamente porque a gente acabou de assistir a Érica. Existe a violência política, a violência institucional, a violência estrutural. E não é porque ela não está na Lei Maria da Penha que ela não existe, que ela não é reconhecida. É exatamente como ela disse, a gente não pode normalizar. Onde a gente identificar um mínimo de violência contra a mulher, a gente deve se levantar e falar, aqui não. Né? Eles não passarão, a gente passarinho. Se o quadro de violência contra a mulher que não tem sua liberdade tolhida pelo Estado é severo e constantemente nos assusta com as notícias de violência sexual, violência reprodutiva, violências físicas que culminam nos feminicídios que diuturnamente a gente vê, imaginem os senhores, as senhoras, a violência que sofre a mulher encarcerada. Uma mulher que não conta com rede de apoio, via de regra, ela é abandonada pela família. Uma mulher que foi colhida pelo direito penal, via de regra também, por algum tipo de delito, sem violência ou sem ameaça. Mas ela está lá, está reclusa. E, para além de terem lhe tolhido a liberdade, lhe tolhem a humanidade, porque aquela mulher perde todos os direitos, o direito à saúde, principalmente. A Defensoria Pública, no final do ano passado, realizou um diagnóstico com perspectiva de gênero das mulheres privadas de liberdade, realizado no período de maio a setembro de 2022, tendo alcançado 230 mulheres recolhidas no estabelecimento penal feminino Irmã e Irmã Zorzi, o que representa mais de 70% do número total de mulheres encarceradas. E isso, quando se diz em pesquisa, é possível a gente afirmar, os números que foram encontrados representam uma totalidade. E quem são essas mulheres? De quem estamos falando? Estamos falando de mulheres negras, 76% delas, 39% de mulheres jovens, todas entre 18 e 29 anos de idade, com baixa escolaridade, 51% com ensino fundamental incompleto, e que estavam trabalhando de maneira informal à época da prisão, sendo que a maioria exercia suas atividades no setor de serviços e cuidados. Geralmente, sem carteira assinada, é a babá, a diarista, a faxineira, a manicure. É essa mulher que está presa. É esse o perigo que representa que é a mulher que está recolhida. Foi possível perceber, conforme relatos devidamente registrados das entrevistadas, que, apesar do estabelecimento penal contar com serviço de saúde, os atendimentos não acontecem com regularidade. Inclusive, quando era necessário deslocamento, nunca podiam contar, porque escolta não existe. Então, está parindo, está com doença, vai ficar aí, porque não tem escolta. A mulher fora já sofre tudo isso, imagina lá dentro do presídio. Foi relatado ainda que quase 65% das mulheres entrevistadas faziam uso de medicamentos psiquiátricos no momento da entrevista, e que
pasmem, 43,59% passaram a utilizar esses medicamentos após a prisão. O problema não é da mulher, o problema é estrutural. Tempo esgotado, gente, eu vou Estou terminando. Quanto aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, a gente constatou, 90% das mulheres não tiveram acesso aos métodos contraceptivos e quase 70% dessas mulheres sequer receberam informações a esse respeito. O que acontece? A mulher que eventualmente recebe visita do familiar acaba engravidando dentro do presídio, porque ela não tem acesso a método contraceptivo, não tem informação. É uma realidade muito dura, porque depois os problemas continuam. Essa mulher que gestou vai ter um bebê, esse bebê vai ficar preso lá dentro com a mãe. E o bebê preso, né? Então, assim, são situações gritantes, que se eu fosse me alongar aqui, a plaquinha do tempo esgotado ia passar várias vezes, mas eu estou terminando, Gleice. O diagnóstico feito também permitiu a constatação de mais uma triste realidade. Quase 60% das mulheres que estavam lá se tornaram mães quando ainda eram crianças ou adolescentes, pois tinham entre 11 e 17 anos de idade. O que isso significa? Essas mulheres foram vítimas de violência sexual, porque até 18 anos, antes de 18 anos de idade, existe a violência presumida. E isso foi normalizado. Ninguém, os pais dessas crianças, não teve nenhum crime, não teve nenhum delito, nenhum processo. Então, é dessa normalização que a Érica Cocai estava falando, que a gente não pode permitir, de forma alguma. Só para concluir mesmo agora, foi identificado que é insatisfatório o fornecimento de itens de higiene pessoal pelo Estado, seja porque, às vezes, o item não é disponibilizado, seja porque é disponibilizado em quantidade reduzida. E quando fala em itens de higiene pessoal, é o mínimo do mínimo. Estamos falando de absorvente higiênico, de papel higiênico, de sabonete, de creme dental. O Estado falha, é isso, Luísa. O Estado falha e falha feio. Bom, por tudo que foi mencionado, é possível concluir que, apesar da saúde ser um direito fundamental de todas as pessoas, o atendimento prestado às mulheres em situação de cárcere é deficiente e carece de implementação real de políticas públicas a fim de possibilitar o acesso a exames, assistência medicamentosa, a itens básicos de higiene. Enfim, toda sorte de necessidade que vocês imaginarem que aqui for relatado, lá é duplicado, porque lá ela está entre as grades e lá ela não... Se para a mulher aqui, Luísa, o médico fala, ela não vai na consulta, lá dentro do presídio isso é real, porque ela não pode sair. Ela não tem condição de sair, não tem escolta, não tem assistência médica lá dentro. Bom, gente, desculpa passar do meu tempo. Mais uma vez, a Defensoria Pública se coloca aqui como parceira na construção de políticas públicas e o que der para a gente fazer, a gente vai tentar fazer e implementar. Muito obrigada.